चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। ॐ वृन्दावै प्रवासिने मयि प्रियावै केशवंशजा कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तभद्रे नमः। तवैवास्मि नाजिवामि तया विना देवी गायते राधे रङ्गनयामि शरणागति। शिरोपमञ्जरिकार्जितपादपरमवशङ्कनभुजार्जितमस्तकायाम्
यस्तमविनामर्दाश्रमेव वन्नात्तदापि समेकीरदेवीदासे सखाय नमास्तु नित्यम् रसाय ते मम रसास्तु सत्यम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Purna. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavamana Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj, Srila Garuda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha, Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and pageanted all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Também, ao mesmo tempo, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sênios, Vaishnavas e Vaishnavis. E minha reverência a todos vocês convidados aqui presentes essa noite. So I am very happy to come your house. What is name? Jayadev Prabhu and Manjari Devidasi. Estou muito feliz de vir aqui na casa do Jayadeva Prabhu e da Nayana Manjari Devidasi. And today is very super excellent auspicious day, Ekadasi Mahatithi. E hoje é um dia muito super excelente, super sagrado hoje. Um dia auspicioso, pois hoje é Ekadasi Tithi. And you also heard today is called the Putrada Ekadasi Tithi. So if you want son, then you also observe Ekadasi Tithi. Então hoje chama-se Putrada Ekadasi. Significa que se você quiser ter um filho, você deve seguir esse Ekadasi de hoje. Esse Ekadasi de hoje. But in our Gaudiya Vaishnava, we observe Ekadasi only for the exclusive pleasure for Krishna. Krishnarte Akhil Bhagatyag. Mas os Gaudiya Vaishnavas, eles seguem o Ekadasi apenas por prazer exclusivo de Krishna. Krishnarte Akhil Bhagatyag. Try to understand many kinds of bhakti, about 81 types of bhakti, not only one type of bhakti. Busque entender que não existe apenas assim um tipo de bhakti. Tem que ter um tipo de bhakti. One is called
Upadhi Yukta Bhakti, or another is called Nirupadhik Bhakti. São dois tipos aqui. Um chama-se Upadi Yukta Bhakti e outro Nirupadi Yukta Bhakti. Upadhi Yukta Bhakti means if your bhakti connected with any kinds of designation, that is called Upadhi Yukta Bhakti. Caso a sua Bhakti esteja ligada a qualquer tipo de designação, essa categoria de Bhakti chama-se Upadi Yukta Bhakti. And Nirupadhik Bhakti, that bhakti not connected with any kind of designation, or that bhakti actually only for the exclusively pleasure for Krishna. Já por outro lado, Nirupadi Bhakti é aquela Bhakti, aquela devoção que não está ligada a nenhum tipo de designação e ela é feita apenas para o prazer exclusivo de Krishna. Try to understand their philosophy. There are many functions of bhakti, but two functions of bhakti that is called Krishnarthe Akhil Chesta Parayan or Krishnarthe Akhil Bhogatyak. Então tenta entender que existem muitas funções de Bhakti, mas existem então duas funções aqui mencionadas. Uma é Krishnarthe Akhil Chesta Parayan e a outra Krishnarthe Akhil Bhogatyak. Krishnarthe Akhil Chesta Parayan means all your endeavors exclusively pleasure for Krishna. Krishnarthe Akhil Chesta Parayan significa o seguinte: tudo que a gente faz, todos os nossos esforços, nossas ações devem ser por prazer exclusivo de Krishna. Krishnarthe Akhil Bhogatyak, you have to give up everything, especially pleasure for Krishna. That is called Krishnarthe Akhil Bhogatyak. Já por outro lado, Krishnarthe Akhil Bhogatyak significa que a gente deve deixar tudo, abandonar tudo para o prazer de Krishna. So, come in this way. So, Nirupadhik Bhakti, I told two kinds of bhakti. One is called Upadhik Bhakti, another is called Nirupadhik Bhakti. Então, como eu estava explicando, existem dois tipos de Bhakti, estão entendendo? Uma é Upadi Yukta Bhakti e outro Nirupadhik Bhakti. And also Upadhik Bhakti, Upadhi Yukta. And Nirupadhik Bhakti not connected with any kind of designation. Only exclusive pleasure for Krishna. Então, essa Upadi Yukta Bhakti, essa Bhakti ligada a uma designação, também é chamada de Sopadi Bhakti. E é outro tipo, Nirupadi Bhakti, essa Bhakti que não está conectada, ligada a nenhum tipo de designação, que busca dar apenas prazer exclusivo a Krishna. Those who are Kurmi and those who want to get the fruits, for this regard our scriptures explain, okay, you have no son, you have no daughter, you have no wealth, money, so you can observe Ekadasi, then Ekadasi Tithi will give you wife, children, sons, daughter, wealth, money, these things. Para aquelas pessoas que buscam, né, o resultado de suas ações, os karmis, o que acontece? Para eles, as escrituras dizem o seguinte, né, caso você queira alcançar, né, ter uma mulher, filhos, esposa, né, dinheiro, então você deve, para obter esses fins, seguir o Ekadasi. Actually, this is not the perfect fruits to observe the Ekadasi. Mas, na verdade, esse tipo de fruto não é um fruto perfeito de você realmente seguir o Ekadasi. The perfect fruit of Ekadasi, that means if you observe Ekadasi Tithi will give you, what will give? Suddha Bhakti. Bhakti not. What will give? Suddha Bhakti. Bhakti also will give Upadhik Bhakti will give. Supadhik Bhakti. If you observe Ekadasi, then Ekadasi will give Suddha Bhakti, pure devotional service to God. Suddha Bhakti. Qual é o fruto perfeito de você seguir o Ekadasi? É você alcançar uma devoção pura, um serviço devocional puro e imaculado por Deus, Shuddha Bhakti. Não apenas devoção por Deus, Bhakti, mas Shuddha Bhakti. Não é uma devoção com designação, Upadi Yukta Bhakti, mas sim uma devoção pura, Shuddha Bhakti. Or many kinds of bhakti, Karma Misra Bhakti, Gyan Misra Bhakti, Arov Siddha Bhakti, Sangha Siddha Bhakti, many kinds of bhakti. If I tell you, need whole night. And 81 types of bhakti, one by one, whole night.
Se eu fosse contar para vocês os 81 tipos que existem de Bhakti, de devoção por Deus, eu ia passar a noite inteira falando aqui para vocês sobre Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, sobre Sangha Siddha Bhakti, Arup Siddha Bhakti, Swarup Siddha Bhakti. Sakami Bhakti, Niskami Bhakti, and if I tell you, Rajasic, Tamasic Bhakti, Rajasic Bhakti, Sattic Bhakti, and Bhagavad Gita also explains this. Many kinds of Bhakti. Whole night, just Bhakti, 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 Bhakti. What kinds of Bhakti? Sakami Bhakti, Bhakti, Niskam Bhakti, também tem Sattvic Bhakti, Rajasic Bhakti, Tamasic Bhakti. Se eu fosse explicar para vocês todos os tipos de Bhakti, né? Como por exemplo o Bhagavad Gita explica vários tipos, eu ia passar a noite inteira falando isso para vocês, só sobre Bhakti. Actual Bhakti means is what? Shuddha Bhakti means Anna Vilasita Shunnam Jnana Karmadana Britam Anukullena Krishnanu Shilanam Bhaktira Uttama. Just everybody does that. Anna Vilasita Shunnam Jnana Karmadana Britam Anukullena Krishnanu Shilanam Bhaktira Uttama. Uttama Bhakti, highest devotional service to Lord. Serviço devocional puro, mais elevado, né, que alguém pode fazer por Deus, está descrito nesse verso, Anandilashitashuniyam, que significa aquele cultivo de atividades que se destinam exclusivamente para o prazer de Krishna. E essas atividades que não estão encobertas por karma, jnana, yoga, tapasya, e essas atividades que são feitas incessantemente com o emprego do corpo, mente e palavras, e também com a expressão de diversos sentimentos espirituais, bhava. Isso se denomina serviço devocional puro ao Senhor Supremo. And the cultivation of activity towards Krishna, only the exclusively pleasure for Krishna. And the heart will not cover with karma, jnana, yoga, tapasya. And completely free from all kinds of unwanted things. And that bhakti towards Krishna should be incessantly and without any interruption. And incessantly this is going on. As like if you drop the honey from the jar, make one line. Sometimes you are dropping the honey from the jar and making one straight line. Not going left, right, not going up, down, only a straight line and coming this way. So that means bhakti should be only exclusively pleasure for Krishna. And Krishna Rochamana Vritti. Krishna Rochamana Vritti means only the exclusive pleasure for Krishna, and Krishna will be happy. All our endeavors, what? How Krishna will be happy. But our Acharya Ji, all our endeavors, how Guru will be happy. If Guru will be happy, then Krishna will be happy. If Krishna will be happy, Guru not happy, that is not bhakti. Do you understand? If Krishna is happy, but Guru is not happy, so that is not bhakti. But Guru is happy, maybe Krishna is not happy, that is bhakti. Fala. O cultivo de atividades, né, que buscam dar prazer exclusivamente a Krishna. Né, essas atividades, né, que a pessoa faz e o coração não está encoberto por karma, jnana, yoga, tapasya, e tampouco o coração, e também o coração está completamente livre de todas as coisas indesejadas. E essa bhakti, essa devoção, ela deve ser incessante. É uma prática incessante, é um serviço incessante. Como, por exemplo, se você pega um mel, assim, despeja de uma jarra, o mel, aí o mel ele cai, assim, numa linha reta. Ele não vai para a direita, não vai para a esquerda, é totalmente reto, uma linha reta e direta. Então, bhakti deve ser exatamente assim, apenas para o prazer exclusivo de Krishna. Krishna Rochamana Vritti. Como Krishna pode ficar feliz? Essa meta de fazer tudo para a felicidade de Krishna. Mas, na verdade, os nossos mestres, acharyas, explicam que, na verdade, não, essa bhakti não é para deixar Krishna feliz, mas sim como que o Guru pode ficar satisfeito. Porque se Krishna está satisfeito, mas o Guru não está satisfeito, isso não é bhakti. Mas se o Guru está satisfeito e Krishna não está satisfeito, isso é bhakti.
Então, mesmo que Krishna não esteja satisfeito, se o Guru estiver satisfeito, isso é Bhakti. That means you have two things also very deeply. Just I want to say two words. If I take too much, then your head start to spinning. But I have to speak something. One is called over-extension rule, and another is called under-extension rule. Ati-vyakti dosh and vyakti dosh. Então, eu queria falar para vocês apenas duas palavrinhas sobre esse conceito da devoção pura. Não vou falar demais, senão vocês vão ficar até tontos com tanta coisa. Então, a primeira, eu queria falar para vocês sobre dois conceitos, duas falhas que a gente pode cometer. Chama-se Ati-vyakti dosh, que é o conceito de você, é a falha de você aumentar demais a abrangência de uma regra, ou a vyakti dosh, que significa a falha de você diminuir ou constringir. Constringir, que chama? Constringir? Diminuir. Constringir demais o conceito de uma regra. Give an example. Krishna is sucking the breast of Mother Yashoda. Eh? Baby Krishna, Balgopal Krishna, he is sucking the breast of Mother Yashoda. Então, um exemplo para vocês entenderem isso. O exemplo é o seguinte: Krishna, ele está mamando do seio de mãe de Yashoda. Está mamando da mãe de Yashoda. Krishna is very happy. Sucking the breast of Yashoda. Krishna está muito feliz mamando de sua mãe. And Mother Yashoda is very happy feeding her breast to Krishna. Então, ele está muito feliz mamando, né, do seio de sua mãe, e a mãe dele, por sua vez, está muito feliz em dar de mamar para ele. In the meantime, Mother Yashoda, she noticed the milk which is boiling in the oven and overflowing. Aí, bem nessa hora, a mãe de Yashoda, ela reparou que tinha um leite, né, no fogo, e ele estava assim transbordando já, né, de tanto fervendo. Mother Yashoda thinking, if I would not protect that the milk which is overflowing, then after a few minutes Krishna will ask me, Mother, give me milk products, as like butter and paneer. How it will go? In my breast milk, I cannot prepare the butter or milk paneer. So I have to protect the milk, which milk is overflowing from the oven. For this regard, Mother Yashoda, she stopped to Krishna feeding her breast. Then Krishna become very angry. Balak, baby. Baby is what? Brainless, no buddhi. So Krishna is Bhagavan. Now Krishna has become very angry. Oh, milk for me? Or I am for milk? Understand? Milk for me or I am for the milk? Mother Yashoda, mom also stopped me feeding my breast. So Krishna become very angry. O exemplo é o seguinte: mãe de Yashoda estava dando de mamar para Krishna, né? E Krishna estava mamando. Aí a mãe de Yashoda viu o leite que estava fervendo e transbordando quase, né? Ali no fogo. E aí ela pensou assim: agora Krishna está mamando, né? Verdade. Mas daqui a pouco meu filho Krishna, ele vai pedir para mim doces, vai pedir para mim alguns produtos feitos do leite. Por exemplo, vai querer manteiga, vai querer paneer, né? Vai querer um queijo, alguma coisa assim. Então eu preciso, e esse tipo de coisa, tipo manteiga, eu não consigo fazer esses alimentos a partir do meu leite, do meu seio. Eu preciso, então é melhor salvar esse leite que está transbordando ali na panela para poder dar para o meu filho depois esses produtos que ele vai pedir. Aí nisso, a mãe de Yashoda tirou Krishna do seio dela assim, parou de dar de mamar, só que Krishna ficou muito bravo nessa situação. Apesar dele ser Deus, Bhagavan, ele ficou muito bravo. Porque as crianças são assim, elas não têm cérebro, não têm cabeça, não têm buddhi, não têm juízo. As crianças não têm juízo. E aí Krishna ficou muito bravo. Aí Krishna pensando assim: quem que é mais importante? Sou eu ou o leite? And another thing, Mother Yashoda is thinking, I have to protect the milk. Because in transcendental world, Goloka Vrindavan, everything that is called conscious being. Conscious being means their spontaneous nature, love and affection to Krishna and serve to Krishna. E outra coisa, a mãe de Yashoda estava pensando em salvar o leite,
que estava lá transbordando, porque na verdade também tudo no mundo espiritual é consciente, ou seja, tudo tem essa natureza de amor e serviço a Krishna. Milk is thinking, which milk is boiling in the oven. The milk is thinking, if Krishna thousand lives drink the breast of Mother Jashoda's breast milk will be never finished. Or even Krishna's stomach will be also never never complete, never full. E o leite estava pensando assim também. O leite, por sua vez, ele estava pensando, Krishna, na verdade, mesmo que passe milhares e milhares de vidas e Krishna bebendo aquele leite da mãe dele, a barriga de Krishna nunca vai ficar cheia. Understand? Understand this philosophy? You Not to listen. Radhe, 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 then go lie, Radhe, 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 Radhe. Little bit entered in the Tattva Siddhanta. Milk is thinking, if thousand lives Krishna will drink the breast of Mother Jashoda breast milk will be never finish, never end. And also certainly Krishna's stomach will be also never complete full. Então tem. So that means unlimited time Krishna will be drink the breast of Mother Jashoda. I will not serve to Krishna. That means this milk which is boiling in the oven, that milk is thinking. That means I cannot serve to Krishna. I cannot get any opportunity to serve to Krishna. Understand? Tentem entender um pouco de filosofia. Não fiquem só Radhe, senão depois vão ficar Lade. Tentem adentrar um pouco o Tattva Siddhanta. Então o leite estava no fogão, enfim, o leite estava lá fervendo, ele estava quase transbordando. E aí ele estava pensando o seguinte, desculpa, mesmo que Krishna fique por milhares e milhares de anos, por muito tempo, mamando, né, do seio de sua mãe, tanto o leite da mãe dele nunca vai acabar, nunca vai faltar leite, vai sempre ter mais leite, e também a barriga de Krishna nunca vai ficar cheia. Então dessa forma, vai passar um tempo ilimitado, nunca vai ter fim, nunca vai parar de mamar. Então eu não vou ter a chance de servir a Krishna, não vou ter essa oportunidade de servir a Krishna. For this regard, that milk has some man is anger. E aí então o leite ficou um pouco bravo, assim, emburrado, com man. What man? What anger coming? I cannot serve to Krishna. My life is what? Useless. Kenaba achai pran kisuk lagiya Narottama Dasa kahe keno nagelo Maria. Narottama Das Thakur very humble say, if I not serve to Krishna, so my life is what? Useless. E o leite começou a pensar assim, né? Sentindo assim, então se eu não consigo servir a Krishna, a minha vida é inútil. Como o Narottama Das Thakur também diz isso em uma canção sua. Try to understand. Milk is thinking. Why milk is angry? Man coming. Actually not angry, man. Milk is thinking, I cannot serve to Krishna. Unlimited time Krishna will drink the breast of Mother Jashoda. Mother Jashoda breast milk will never finish. And Krishna's stomach also never full. And if Krishna's stomach will full, then maybe stop. When mother feed her breast baby, then baby stomach complete full, then baby not drinking. But Krishna's stomach will be never fill, because Krishna's stomach is what? Ananta Sagar, Ananta Samudra, unlimited ocean. Krishna's stomach is what? Unlimited. Ocean, Krishna. And Mother Jashoda, breast milk also unlimited. Both are competition. Milk is coming from the breast of Mother Jashoda or entered in the stomach of Krishna. And Krishna's stomach also an unlimited ocean. So how possible Krishna's stomach will be complete? Or how possible Mother Jashoda breast milk will be finished? So for this regard, the milk is thinking, that means I have no chance. I will not get chance to serve to Krishna. So if I not serve to Krishna, so my life is what? Useless. Understand?
Can so far dear Narottam Das Thakur sang the Kanova Ache Pran Kisuko Lagia, Narottama Dasakana Nagaro Maria. What kinds of happiness I am living in this material world if I would not serve to Krishna? Krishna Seva, Govinda Seva. Eh? The essence of life is what? How to serve to Krishna Guru and Krishna Seva, Govinda Seva. Do you understand? The essence of life, every living entities, they are only aim and object. They have to serve to Krishna, Govinda Seva. And milk is thinking, I will not get chance to serve to Krishna. So it is better I have to give up my body, burn my body in the fire. For this regard, this milk boiling and overflowing and going in where? In the fire. Huh? Look this, the transcendental, everything is conscious with how they have love and affection with Krishna. And here Mother Jasoda is thinking, no. Shri Krishna bhajane sabhi adhikar. Everybody have right to serve to Krishna. Bhajan means Krishna seva. Shri Krishna bhajane sabhi adhikar. Bhajan means seva. Understand? Everybody, every single living entities, conscious being, they have right to serve to Krishna. Krishna seva. So Mother Jasoda, she's her heart so compassion. She is thinking, hey milk, don't you commit suicide. Don't you commit suicide. I will give chance to my Krishna seva. I have to give to you. Don't worry. For this regard, Mother Jasoda, she stopped to Krishna to feed her breast. Just her left hand, she caught Krishna's arms and put down. Hey! Sit down. Putana could not, listen very carefully. Putana could not, took out from her breast to Krishna, baby Krishna, 6 days baby Krishna. And now Krishna is here 2.5 years old. Damodar Lila. 2.5 years old, Krishna is bigger. And now Mother Jasoda, she holds to Krishna's arms and very easy with her left hand. And left hand very soft, weak. Mother Jasoda just left hand caught Krishna and put down. Sit down here. Look, compare. Putana could not took out from the breast to 6 days baby's Krishna's lips. And now Mother Jasoda, 2.5 years old Krishna. Krishna is now bigger. Must be Krishna's particular gum and lips very strong. But Mother Jasoda very easy caught Krishna's lengthy arms and put down. Then Mother Jasoda is going to protect the milk. Now Krishna become very angry. Why Krishna become angry? 2 reasons I told. Krishna think milk for me or I am for the milk. You understand? As like we are saying the government of the people, by the people, for the people. Understand? Government of the people, by the people or for the people. Krishna is saying same way. I am for the milk, milk for me. Baby is too much stubborn coming. Stubborn, understand? Very angry and stubborn. And then Krishna become very angry and cut his lips. Okay, I will give punishment to my mother. Baby also thinking, I will give punishment my mother. Because my mother stopped me to take it. Understand? Remember, government of the people, by the people, for the people. And here Krishna is taking milk for me or I am for the milk. Small baby, 2.5 years baby, but very stubborn and very angry. When Mother Jasoda, she left that place, then Krishna took one small pebbles, rock, stone, and
starts in the bottom of the vessel. Huh? Dadi manthan vessel. Huh? Then make one small hole. Then all the yogurt milk, as like water, very force come. Then Krishna looking, oh, very nice. This is first time. Gopal, Bal Gopal, baby Krishna is doing how the milk is coming from the hole. Very force. But he does not know all the milk and yogurt spread in the place. And his also feet wet. Baby doesn't look in these things. Baby just looking how the milk is coming from the hole. Very nice. But sometimes baby also doing this. Yeah, baby does it. When the water is coming from the tap, very force, then baby also doing playing. And sometimes baby playing. The Krishna, baby Krishna, 2.5 years looking, oh, how is busy? Which Parabrahma Bhagavan, Jnanamaya Bhagavan, Vedas, Upanishad is saying, Sattam Jnanam Anantam Brahma. Which Brahma? Sattam Jnanam Anantam Brahma. His unlimited knowledge. His absolutely truth. Sattam. Jnanam. Ananta. Ananta means unlimited. Sattam Jnanam Anantam Brahma. Give the intensity word. Ananta Jnana. Sattam Jnanam Anantam Brahma. Who is Brahma? He is Satta, absolutely truth. Ananta Jnana. He is a unlimited knowledge. And now his knowledge is what? Limited knowledge. Even not limited knowledge. Completely what? Stupid. He is looking how this milk is coming from this hole and by force. Looking. Very nice. And he does not know how his feet completely wet with the milk and yogurt. Okay, now this katha is here. Mother Yashoda, when she returned back, then she saw Krishna is not there. Krishna left that place. And milk and yogurt complete were spread on the floor. Then Mother Yashoda, she realized. What did she realize? The Krishna angry with me. Why? Because I stopped to him drink the milk. Mother she knows why baby angry or why baby happy. Mother she knows everything. Understand? You cannot sit to Guru and your mother, father. Guru knows or not? So in the same way, here Mother Yashoda, she is Guru, she is mother. So Mother Yashoda, she realized why Krishna make this hole. Why? Mother said, oh, I stopped to him to drink my breast. So he. So now coming in the question is coming. Krishna is not happy because now I'm coming this my katha. All our endeavors, especially pleasure for Krishna, but Krishna is not happy with Mother Yashoda because Mother Yashoda stopped to him to drink his milk. Krishna is not happy. So how possible it is bhakti? Mother Yashoda, she has bhakti towards Krishna or not? This question is here. Or another Leela is going on this way. But, okay, we'll speak. Então, eu estava explicando como que o leite ficou em man. Man, na verdade, não significa raiva. Significa, é uma coisa transcendental. Ele estava assim, sentindo assim, ele pensou, o leite estava pensando, eu não consigo servir a Krishna, porque se a barriga de Krishna, se o estômago de Krishna tivesse, conseguisse ficasse cheio, aí talvez ele parasse de mamar. Mas a barriga de Krishna tem um oceano ilimitado, então ele nunca vai parar de mamar.
E a mãe dele, por sua vez, também nunca vai parar de dar leite, porque, né, como é que chama? Suplemento? Não. Que, tipo, a fonte de leite de mãe de Yashoda é, tipo, inesgotável. Ela tem muito leite limitado também, mãe de Yashoda. Então, assim, estava tendo uma competição de mãe Yashoda, ela dá um leite ilimitado também. Provém leite de forma ilimitada. E Krishna também, ele consegue mamar de forma ilimitada. Então, é uma competição acontecendo. Então, o leite, eu estava pensando, na verdade, eu não tenho nenhuma chance de servir a Krishna, então a minha vida é inútil. Porque, como o Srila Narottam Das Thakur explica, né? Por que eu continuo buscando alguma felicidade nesse mundo se eu não estou servindo a Guru Krishna? Porque, na verdade, a essência da vida é Govinda Seva, Krishna Seva. E todos os seres vivos, a natureza de todos os seres vivos é de servir a Govinda. E, na verdade, o que acontece? No mundo espiritual, tudo é transcendental. E todos eles têm muito amor e afeição por Krishna e querem sempre servi-lo. E, na verdade, todos têm o direito de servir a Krishna. Shri Krishna Bhajane Sav Adhikar. Na verdade, Bhajana aqui significa serviço. Então, todos os seres, eles têm direito de servir a Krishna. Então, mãe de Yashoda estava pensando assim, né? Falou acalmando o leite. Não se preocupe, leite. Não fique preocupado, né? Eu tô vindo e eu vou te salvar, eu vou te proteger. E eu vou ocupar você no serviço a Krishna. Aí, mãe de Yashoda, mãe de Yashoda com muita facilidade, com a mão esquerda, ela pegou o bebê, né? Krishna estava mamando do seu seio e tirou ele assim, botou pro lado, né? Na verdade, e aí o que acontece? Ela tirou com a mão esquerda, e o braço esquerdo é o braço um pouquinho mais fraco, geralmente, né? Nosso. E Putana, aquela demônia, ela, quando Krishna tinha 6 dias de vida, 6 dias, Krishna estava mamando do seio dela, né, e ela tinha botado veneno e tal, e ela tentou tirar Krishna do peito dela, mas ela não conseguiu, apesar de Krishna ser um bebezinho de 6 dias de vida. E Putana, ela era muito forte, ela tinha força de 10.000 elefantes no braço dela. Mesmo assim, ela não conseguiu tirar o bebê Krishna do peito dela. Já a mãe de Yashoda, Krishna, nessa ocasião, Krishna já tinha 2 anos e meio, já era mais grandinho, tinha gengiva já mais desenvolvida, e mesmo assim, mãe de Yashoda, mesmo assim, mãe de Yashoda com toda facilidade, sem fazer esforço algum, ela foi com a mão esquerda, tirou Krishna assim do peito dela. E aí o que acontece? Mas aí na hora que mãe de Yashoda tirou Krishna do peito dela, Krishna ficou muito bravo mesmo. Porque assim, que nem por exemplo com o governo, né? O governo existe para o povo, pelo povo, e o governo é do povo. Então, da mesma forma, Krishna estava pensando assim, quem é mais importante, eu ou o leite, né? Esse leite, ele é feito pra mim, ou, tipo, eu... Como é que fala? Eu sou pro leite ou o leite é pra mim, né? Quem é mais importante? Na verdade, é o leite que é pra mim, né? Então, aí o Krishna ficou muito bravo, ficou muito teimoso, né? Criança levada, teimosa. E aí ele começou muito teimoso, muito bravo, ele começou a morder os lábios dele assim de raiva. Eu vou punir a minha mãe, eu vou castigar a minha mãe, porque ela, né, me fez parar de beber, de mamar. Então Krishna tinha só 2 anos e meio, mas ele estava muito bravo e muito teimoso. Aí ele foi mordendo os lábios assim. Aí ele foi depois, pegou uma pedrinha que estava por ali, uma pedrinha, e jogou e acertou o pote de bater o iogurte. E na hora que ele acertou o pote, assim, o leite, o iogurte que estavam ali dentro, começaram a jorrar do pote, do furinho que ele tinha feito, pelo furinho que ele tinha feito. E aí Krishna ficou assim olhando, uau, que legal, ele ficou assim observando como que o leite jorrava do pote assim, sabe, com uma pressão. Aí Krishna ficou olhando, e Krishna, ele é Deus, né, ele é Brahma, Gyana Brahma, né, Gyanamai Bhagavan, né? Na verdade, Deus, Brahma, é cheio de conhecimento, ele conhece tudo. Ele tem conhecimento ilimitado. Ele é a verdade, ele é Ananta. Gyanam Ananta Brahma, né? Conhecimento ilimitado. Também é Sata, é verdade, mas agora ele tá assim, abismado, né? Tipo, olhando assim, uau, como que esse leite tá caindo daqui. E ele tava tão absorto vendo como o leite jorrava assim pelo furinho do pote que ele nem reparou. Como uma criança, ele nem viu que aquele leite estava sujando o chão inteiro, né? E também que o pé dele estava ficando sujo de leite, ele nem reparou. Aí, mas aí mãe Yashoda, depois ela veio assim, voltou lá, ela tinha ido salvar o leite, e ela voltou e viu que
tinha leite em toda parte assim no chão. Aí mãe de Yashoda, ela percebeu, porque na verdade as mães, elas sempre sabem, né, tudo sobre os filhos assim. Então a mãe de Yashoda, ela se deu conta lá, meu filho tá bravo comigo, porque eu tirei ele, né, fiz ele com que ele parasse de mamar, então ele tá muito bravo. Então a mãe de Yashoda entendeu o que estava acontecendo. Porque na verdade as mães sabem de tudo, né? A gente nunca consegue, não pode enganar a nossa própria mãe, nem nosso pai, nem o guru. Não tem como você enganar o guru ou enganar os seus pais, eles sabem. Então surge a pergunta aqui. Krishna ficou muito bravo com a mãe dele. Krishna não estava feliz, certo? Então, como que a gente pode dizer que mãe de Yashoda, a mãe de Krishna, ela tem bhakti, devoção por Krishna, já que Krishna não está feliz? Então, mãe de Yashoda tem bhakti ou não? Surge essa pergunta. So, another hand, when Krishna entered in the arena of Kamsa, Por outro lado, né, quando Krishna entrou na arena de Kamsa, then Kamsa, before he arranged how to kill Krishna and Balaram, antes, né, dele entrar, de Krishna entrar na arena de Kamsa, Kamsa já tinha organizado, né, para matar Krishna e Balaram. Kamsa, he also arranged this way. Tinha plano, né? Because Krishna's all his advisor, very perfect way. He gave to advice to Krishna, Kamsa. If Kamsa first, Kamsa advisor told, listen. First we try to how to kill to Krishna and Balaram with the what elephant? Huh? Nome do elefante dentro. Kobalai Hasti. And you forget everything. What is the name? Kobalai Hasti. You learn. Otherwise you have a testament, then it never will come. Next brother. Remember everything, not sleep. Write down. Krishna's ministers, they gave advice to him. Hey, where are you going? Listen Harikatha. Onde você tá indo? Krishna's advisor, they gave very nice advice to him. The first they make the very nice, beautiful structure. Understand? Krishna's advisor, Kamsa's advisor, they gave very nice plan and structure. First, when Krishna and Balaram entered in the arena, first we try to kill to him with the Kubalai Hasti. So for this regard, whole night they give him so much alcohol. Then elephant, Kubalai Hasti, Kubalai elephant drank so much alcohol. Drinking. Then Kubalai Hasti, that elephant completely got become crazy, mad elephant. So they arrange everything, plan everything. When Krishna and Balaram will come, and then will be there who is the director for the elephant, what is called Mahut. Mahut means? What is it called? Portuguese? What is English? Trained. Who is trained the elephant. And how to go there when Krishna and Balaram will come and report to them. Then the mad elephant Kubalai with his feet crush Krishna's body, Krishna's Balaram body, they will die. If they will save from Kubalai Hasti, then Chanur and Mustik, actually 4 wrestlers is there. Then Chanur, Mustik, or another, tall or something, this I forget his name. But main 2 wrestlers. What is his name? Chanur and Mustik. They will be also just and call to Krishna and Balaram, hey, come here. And we will be wrestling with.
Actually, they are aim and object not to wrestling with Krishna. They, anyhow, they will kill to Krishna Balaram. And if Krishna Balaram and say from the Chanur Mushtik and coming to into top where Kamsa is sitting, then all his armies, Kamsa's army, completely what? Ready. And all they attack at a time in Krishna Balaram and killed him. Not one by one fight. All at a time, all his armies, they would jump over to Krishna and Balaram and kill. This is the plan. And as like 7 great warriors, they also killed to Abhimanyu. In the same way, Kamsa made this plan. Actually, this is not the plan of Kamsa. This is plan of Kamsa's advisor, mantri, ministers. Okay. So now coming in this way, Krishna he killed, Krishna Balaram killed to whom? Kubalai Hasti. When Kubalai Hasti, that the mad elephant came very close to Krishna Balaram, then Krishna Bhagavan, he knows everything, Sarvagya Bhagavan. He knows everything. So for this Krishna Balaram very quickly with the left hand caught the what is called? Tusks. And caught this and put out. And then another and the right hand, boom. Then the Kubalai Hasti, the elephant, finished. Then Krishna Balaram is thinking, oh, Kamsa is our maternal uncle, Mama, maternal uncle. We have to give best donation to him. What is the best donation? That is called Hastidanta, ivory. Ivory is very expensive, more than the gold jewels. Understand? So we will take this ivory. So one Balaram and another Krishna took this. Krishna Balaram this way. Everybody said, hey, why did you take this ivory on your shoulder? Krishna Balaram, do you know? Kamsa is our maternal uncle, Mamaji. We are going to meet with Mamaji. Understand? Not empty hand. We have to give some donation. Mama is king. Mama understand? Uncle, maternal uncle Kamsa is king. So we have to give what? Ivory. But again plan is there. I told. What the plan? Chanur Mushtik are there. Actually 4. Srimad Bhagavad also mentioned 4 wrestlers. Actually 2 main, 2 Chanur and Mushtik. One Chanur Mushtik they told, hey Krishna, here Kamsa arranged very nice, beautiful Dhanush Jagga, very nice, beautiful bow fire sacrifice. And you have come from Vrindavan to here, so you wrestling with us. Look, many people here gathering to wrestling to us. Then Krishna is very happy. Then Chanur Mushtik, Krishna and Balaram, they also wrestling with Chanur Mushtik. Very nice. Happy. You have seen? You go to the YouTube, how they are wrestling. Some fall down, this fall down. Understand? In the one circle, you should not go other side. You should not try to kill to him. But Chanur Mushtik, their aim and object, how to kill to Krishna. But Krishna is Bhagavan. Krishna told me, how possible they will kill to me? No one can kill to me. But Krishna Balaram very happy. Especially Krishna is very happy. After so long time, Krishna is wrestling with Mushtik or Chanur. I don't know, this way, falling down, sometimes up, down. You have seen sometimes. You have seen it. How the wrestler wrestling.
Their body is very, and so much sweat also. And they must also put in their body also oil. If you hold, then there will be a go out. Understand? One kind of fish. Their body is very oily. If you catch, then coming out. Understand? Pakal manch. One kind of fish. Understand? Their body is very oily. If you catch this, very big fish, maybe 1 meter, 2 meter fish. But body is completely what? Oily. Understand? If you catch, then boom, come out. In the same way, Chanur Mystic, their bodies, they put so much also what? Massaging oil. Understand? Not sunbath. Massaging oil. People are doing this. They're massaging oil. So Chanur Mystic body is completely very oily. But Krishna, who can go out from the Krishna's body? Krishna's hand. Krishna's hand is as like thunderbolt. Krishna can. Understand? This is boiling. And Krishna and Chanur Mystic, they also wrestling. But Chanur Mystic, their aim and object, how to kill to Krishna. They are not the object to play or wrestling. This is not the object. Object is what? How to crush Krishna's body. And with our very strong arms, we crush to Krishna's chest. Sometimes they are but Krishna's body is as like also thunderbolt. Then Chanur Mystic hand automatically what? Not working, then coming out. In this way, Krishna and Chanur Mystic, they are wrestling to each other. And Krishna is very happy. Krishna is very happy with wrestling Chanur Mystic. So question is coming, just question mark is coming. So maybe this is bhakti. Because bhakti's definition, we also explain that all the activity, the cultivation of Krishna, all the activities exclusively present for Krishna. Krishna Rochamana Vritti. Here using this word. What we are using? What? Krishna Rochamana Vritti. Krishna Rochamana Vritti means Krishna will be pleased. Krishna will be what please? Exclusively pleased. So when Krishna is wrestling with Chanur Mystic, Krishna is very happy. So maybe we say it is bhakti. But our Vishwanath Chakravarti Path saying, no, this is not bhakti. Why? This is called over-extension rule is going on there. Because Chanur Mystic, their aim and object not give to pleasure to Krishna. Their aim and object not to wrestling with Krishna. They are not following the rules and regulation of the wrestling match. Their aim and object, how to kill to Krishna. Though Krishna is very pleased, but this is not bhakti. On the other hand, we also discuss, though Krishna is not pleased with Mother Jashoda, but that is bhakti. The under extension rule, there is over extension rule. O outro exemplo, então, primeiro foi falado de Mãe de Yashoda. Agora, o outro exemplo é o seguinte: quando Krishna entrou na arena de Kamsa já tinha feito um plano, uma estratégia, estava tudo já planejado para matar Krishna. Então, Kamsa tinha organizado o seguinte, na verdade não Kamsa, né? Eram os conselheiros de Kamsa, os seus ministros, tinham organizado já um plano para matar Krishna. Então eles pensaram assim, ó, Krishna vai entrar na arena, tá? Aí primeiro vai ter um elefante louco, que se chamava Kavalaya Hasti, né? Raça elefante, Kavalaya Hasti, esse elefante louco que vai esmagar Krishna e Balaram com a sua pata gigante, sua perna grande, e aí eles tinham feito um plano para isso, né? Então eles tinham dado bebida alcoólica, o álcool, enfim, para aquele elefante a noite inteira. Deram muito, e aí o elefante no dia seguinte, de manhã, ele estava totalmente louco, e aí assim, eles fizeram esse plano, de que primeiro Krishna e Balaram iam ser, né, iam encontrar com esse elefante louco. Mas aí o que acontece? Daí depois disso, se por um acaso Krishna e Balaram passassem pelo elefante, eles iam se deparar com
4 lutadores, né? Que os principais é Chandra e Musti, mas no Srimad Bhagavatam ele explica o nome de mais outros 2, esqueci aqui agora, mas são esses 2 principais, Chandra e Musti. E aí, esses lutadores iriam chamar Krishna e Balaram como se fosse uma luta livre, assim, uma luta, e só uma luta, assim, como uma luta livre, como é que chama? Wrestling, tá? Sim? Mas aí, na verdade, eles vão tentar matar Krishna nessa luta, isso sim. Mas se mesmo assim Krishna e Balaram sobreviverem a isso, aí eles estiverem chegando perto de Kamsa, a gente já vai deixar pronto um exército para acabar com eles. E o exército vai atacar Krishna e Balaram, não assim, cada hora umas pessoas atacam, eles vão atacar de uma vez Krishna e Balaram. Vão pular em Krishna e Balaram todos e matá-los de uma vez. Que nem, por exemplo, foram 7 Maharathas, né? Que, enfim, todos aqueles grandes guerreiros que mataram Abhimanyu de uma vez na guerra do Mahabharata. Então esse foi o plano do conselheiro de Kamsa, dos ministros de Kamsa. E aí o que aconteceu? Realmente, então, quando Krishna e Balaram chegaram lá na arena, tinha esse elefante enlouquecido que partiu para cima deles. E, na verdade, tinha o domador do elefante, né, que já estava domando o elefante para que o elefante atacasse Krishna e Balaram. Só que Krishna, tranquilamente, com a mão esquerda dele, ele puxou o dente de marfim do elefante e com a mão direita ele deu um socão no elefante e isso foi suficiente para acabar com o elefante. E aí Krishna pensou, eu tô indo encontrar o meu tio, né, meu mamadinho, meu tio, melhor a gente levar um presente pra ele, né, meu tio é um rei, tem que levar um presente de primeira, né. Então Krishna foi e pegou aquele marfim, o dente de marfim, né, que chama, né, o marfim, as presas de marfim do elefante, que são muito valiosas, na verdade o marfim é mais caro que o ouro, sabia? Então eles resolveram, aí Krishna depois de matar, né, o elefante saiu com aquele presa de marfim, do elefante assim carregando no ombro. Todo mundo achou estranho, o que é isso? Mas Krishna, não, é pro meu tio, né? Tô indo encontrar com meu tio que é um rei. Aí logo depois também já tava, tem que dar um presente, uma doação pro meu tio, dar uma doação pro meu tio. E aí, logo depois, já tinham os guerreiros esperando, né? 4 guerreiros, 4 lutadores. É lutador que chama? Sim? Sim. Obrigada. Lutadores que estavam lá esperando pra matar Krishna. Na verdade, eles iam fingir que iam apenas lutar com Krishna. Então eles passaram assim, Krishna passou, Krishna e Balaram, aí eles falaram, vocês vieram aqui pro Dhanush Yagya, pro sacrifício do arco aqui de Kamsa, vocês vieram de Vrindavana, venham aqui lutar com a gente. Oi? Aí, vocês podem ver como é uma luta livre no YouTube, vocês podem ver como que são essas lutas, né? Que, tipo, várias categorias de lutas que existem, né? Então existem essas lutas, como que um luta contra o outro, eles caem no chão. Aí você, na verdade, você não tá querendo matar o oponente, né? Só aquela luta, assim, que você tem as regras que você segue. Aí os lutadores também, às vezes, eles passam óleo no corpo, aí fica bem escorregadio, você não consegue agarrar o corpo do oponente. Que nem, por exemplo, um tipo de peixe que existe, que você é um peixe assim de 1 ou 2 metros, que ele é bem grande e você tenta agarrar ele, mas ele escapa, assim, o corpo dele é muito oleoso. Então, da mesma forma, esse Chandra e Musti, eles estavam lutando contra Krishna e eles estavam, na verdade, querendo matar Krishna, mas Krishna estava apenas lutando, brincando. E Krishna pensava, né, como que eles vão conseguir me matar, né? Eu sou Bhagavan, afinal de contas, né? E aí, Chandra e Musti, eles estavam com os olhos cheios, com o corpo cheio de óleo, né? Não era protetor solar, né? Era óleo, que eles, como se estivesse passando óleo, eles passavam óleo no corpo, mas Krishna é Deus, então ele conseguiu agarrar mesmo assim o corpo deles, porque a mão de Krishna é dura como raios e trovões, ou dura como trovões, é muito forte, caminho. e eles estavam suando muito também, né? Porque era uma luta, né? Eles suando muito, mas mesmo assim, tava tudo escorregadio. Mas Krishna é Deus, ele é muito poderoso e forte como um raio e como um trovão, e aí Krishna agarrou eles e conseguiu, né? Como se fosse dar uma estrangulada, né? Apertar o corpo deles. Não, ao contrário, eles tentaram apertar o corpo de Krishna, querendo matar Krishna. Mas aí quando Krishna agarrou o corpo deles, como que eles iam conseguir sair, né? Afinal, Krishna era o Senhor Supremo. E aí Krishna, ele estava se divertindo muito, muito feliz lá, lutando com Chandra e Musti. E aí surge a pergunta, então, isso é Bhakti, então? Chandra e Musti, eles têm Bhakti, têm devoção? Afinal de contas, Krishna está feliz lutando com eles. Krishna está feliz. Krishna, Rochamana Vritti. Lembrem-se disso, que Bhakti significa o quê? Krishna Rochamana Vritti. Essa tendência de dar felicidade a Krishna. Então, se
pelo que Chandra e Musa que eles fizeram, eles lutaram contra Krishna. E Krishna ficou feliz, então eles têm Bhakti. Mas na verdade, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que não, isso não é Bhakti que eles têm. Na verdade, isso aí é uma Ati dosha, ou que é você achar, você aumentar demais a abrangência de uma regra. É uma falha você perceber e achar que isso é Bhakti. Porque na verdade, apesar de Krishna ter ficado satisfeito nessa ocasião, o Chandra mostra que eles não têm Bhakti. Já no caso de Mãe de Yashoda, Krishna não ficou satisfeito, Krishna estava bravo. Mas o que ela tem é Bhakti. So try to understand bhakti, what is called bhakti. Bhakti is not and cheap things. Bhakti is very, very and precious. Então tenta entender que Bhakti não é uma coisa barata. Bhakti é algo muito, extremamente precioso. Actual bhakti in the heart of Srimati Radhika. Na verdade, Bhakti está no coração de Srimati Radhika. Same Krishna also wrestling with Srimati Radhika. And here in arena of Kamsa, Krishna defeat to Chandramastik. Understand? Oily body of Chandramastik. Krishna defeat. But in same thing, Krishna also to wrestling with Srimati Radhika in Braj. When you are going to Brajmandal Parikrama, then one place we are going, that place is called Kasrat. Kasrat. Tapovan, Kasrat, and Chirghat, Gopighat, and many places in Braj. And because we are going so many devotees and by bus, so we are not stopping. And if you go the few devotees, then can say before when you are only few devotees and Gurudev, one bus or two buses, that time you are going that place Kasrat, what is called? Chirghat, Gopighat, Tapovan, and many places in there. Now we are just by bus and going. 16, 17 bus, how do you do? Which bus is where and you going? And chalo, take bath and take prasad, then go chalo. Take chawal, roti, sabji, and go chalo. No hari katha, nothing. Actually, this is not the proper way. Small group, then proper way, you have to listen Hari Katha, proper way, enter in Tattva Siddhanta, proper way, you pay your obeisances, the pastime places of Krishna. Understand? And now we are going, just going, chalo, take prasad, Hari Bol, chalo. Hariya. What do you say? Hariya. Let's go. Hari Bol. Chalo. Hari Katha, no Hari Katha, nothing. This is not the perfect way, parikrama. Why am I saying? Because I remember when with Gurudev, understand, 1985 or 82, when we also parikrama with Gurudev, only few devotees, maybe 30 devotees, not more than this. One bus also not, half bus. Understand? Then we also used to go all these places, especially just taking the name. What is the name? Tapovan, Gopighat, Chirghat, Akshayvat, Kasrat. Just I am reading Kasrat. Akshayvat and Kasrat are there. Kasrat means where Radha and Krishna and Gopis, they also wrestling with Krishna. Kasrat means wrestling. Once Gopi, they also told to Krishna. We heard in your we heard your many Leela Prasad from your from the lips of Purnamasi Devi. You also defeat the many demons, different your Leela. You defeat this demon. And you did also wrestling with the demon. Okay, you defeat Srimati Radhika. Then you see how is your power. And Krishna will say, why not? I am Bhagavan. I can do everything. Gopisa, you are Bhagavan. No symptom of your Bhagavan. You are stupid nonsense, rascal guy, you are saying Bhagavan. Ha! You are not Bhagavan. Right? Okay. So you cannot wrestling with Srimati Radhika.
Then Srimati Radhika, she also wear wrestling cloth, wrestling cloth, and put some oil, body massage is nice, and Krishna is come. Then Krishna, then Lalita Devi, she is the referee. Referee, understand? Referee, Lalita Devi. If you break the any law of the play, then referee, Lalita Devi is the referee. And now Radha and Krishna, Srimati Radha and Krishna is coming in that the place. Then the Krishna says, okay, come. Srimati Radhika will come. But with 1 second, Srimati Radhika very quickly lay down to Krishna on the floor. Then Krishna said, well, you told in your Bhagavad Leela, you also killed this demon. In your Leela, you also killed Chanur Musti, rest and defeat to them. Now you are nothing. Now you completely hurt. Then Krishna told, listen, I did not lose. No, what is called? Defeat. Well, why not? They listen. Whose nose is up? My nose or Srimati Radhika's nose? Because Krishna is laying down on the floor. So Krishna's nose is up. Or Srimati Radhika on the chest of Krishna. So Srimati Radhika's nose is what? Down. So look, who is that? In this way, that there is many Leela Katha is there. That is called the Prema Leela. Though Krishna defeat in the wrestling with Srimati Radhika, that is called Bhakti. And here Chandramusti, though Krishna is very happy with wrestling with Chandramusti, but this is not Bhakti. Because Srimati Radhika, she is wrestling with Krishna, not to kill to Krishna. Her aim and object, how to give pleasure to Krishna. Understand? Listen. So bhakti is this thing. Then I conclude. This bhakti is what? Bhakti, two things is very important. One is called mamata, possessiveness, and another is called, how do you say? Samandha Gyan, knowledge of relationship. Bhakti, two things are very important. One is called mamata. Mamata means possessiveness. And another is called Samandha Gyan, knowledge of relationship. And Bhakti Devi, when manifested in your heart, two things will come, two functions again come. That is called mamata. Mamata is possessiveness. But this mamata first going towards Guru, then same mamata going towards Krishna. Because your mamata will not directly go to the Krishna. Mamata going where? Guru Vaishnava. Then same mamata reflected and going towards Krishna. Ananya mamata Vishnu, mamata prema sangata. This is the definition of love. Ananya mamata. Ananya means one-pointed. Mamata with Vishnu. But this Vishnu Chakravarti Bhadidiki, our mamata is not going to Vishnu. Why? Because Vishnu, Bhagavan, he has two qualifications. Atmaram, Aptakam, self-satisfied, fulfill his desires. So you cannot apply your mamata, possessiveness towards Krishna. Your mamata first apply to Gurudev, Asra Vigraha, Gurupad Padma. And Krishna is called Visaya Vigraha. So when our mamata going to Asra Vigraha Gurudev, same mamata reflected going to Krishna. Then Krishna will forget his Atmaram, Aptakamata. Then Krishna will accept all your service. Or second, Samandha Gyan, knowledge of relationship. Again same thing, Vishwanath Chakravarti, knowledge of relationship, Samandha Gyan, going towards Guru. Then same thing says Samandha Gyan towards, going towards Krishna. That means bhakti first is going inward, towards Asray Vigraha. Then going towards Visaya Vigraha, Krishna. But our aim and object, conclusion is here, our service mode, servitual mode, serve to Krishna, Visaya Vigraha Krishna. But we serve to Visaya Vigraha Krishna under guidance of
Ashray Vigraha Srimati Radhika. Bolo Radha Rani ki jai. Understand? Yes. Follow. Learn some Tattva Siddhanta. Otherwise I will give you many story. Ha, who. I know many stories. But I have to learn some Tattva Siddhanta. So what the Mahaprabhu told Siddhanta bole chitte leite na karalas. Jahite Krishna lage Shuddha. And disciple, you should not become disciple. You have to become Guru. Guru never makes the disciple. Bona fide Guru makes is what? Guru makes Guru. First. Understand? So all your Guru Bhagavad. Bolo Vrindavan Vihari Lal. Fala português. Falando nisso, né, eu tô me lembrando de uma vez que... então, Krishna... e também tá, beleza. Krishna, ele lutou contra o Chandra Mustik. Krishna também lutou contra Shrimati Radhika, sim. Krishna lutou contra Shrimati Radhika. Krishna, ele derrotou Chandra Mustik, que tinha os corpos todos oleosos e suados. E Krishna, ele também lutou com Shrimati Radhika. Isso aconteceu em Kashrat. Kashrat é um local lá em Brajamanda que a gente ia, né, com o Gurudeva. Na verdade, hoje em dia o parikrama, né, que acontece a peregrinação, na verdade não é apropriada, né, porque hoje em dia tem muita gente, são 17, 18 ônibus, né, de muita gente participa da peregrinação, então aquela correria, mal chegou, já estamos para a sala, distribui o chapati, o arroz, vambora, não senta para ouvir o Harikatha realmente, né, também entrando no Tattva Siddhanta, prestando as reverências apropriadas ao local ali sagrado. Então, na verdade, para fazer peregrinação apropriadamente, tem que ser com um grupo pequeno. Naquela época, a gente era um grupo pequeno, não era nem que dizer de 1, 2 ônibus. Não enchia nem metade de um ônibus, a quantidade de devotos que a gente era. Isso em 1982, 1985, com o Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj. E aí, tem esse local que a gente ia, né? Como Akshay Bar, Kashrat, também a gente ia para Tapovan, Gopighar, Chirighar. E aí, uma vez, tem esse Harikatha que acontece lá em Kashrat. É o seguinte, as gopis falaram para Krishna: Krishna, a gente ouviu que você derrotou muitos demônios, a gente ouviu da boca de lótus de Purnamasi Devi que você matou muitos demônios, fez muitos passatempos. E aí, se você realmente matou muitos demônios, então derrota Shrimati Radhika, a gente quer ver se você consegue derrotar também Shrimati Radhika. Krishna falou: claro que eu matei muitos demônios, eu sou Deus, sou Bhagavan, eu faço tudo isso sim. Aí as gopis falaram: mas você diz que é Bhagavan, mas você não tem nenhum sintoma de ser Deus não. Você você é um patife, um estúpido, um tolo, isso, aquilo. Então você não... quero ver então se você sabe derrotar Shrimati Radhika. Aí tudo bem, então Krishna falou: tá bom então. Aí Shrimati Radhika e Krishna foram fazer tipo um duelo assim de luta livre. E aí Shrimati Radhika se preparou toda, botou roupa de lutadora, que chama? Tem um nome especial? Não sei. Quem luta? Roupa de lutadora, passou óleo no corpo, massagearam assim tudo. E aí eles estavam prontos para lutar. Aí Lalita Devi, ela era juíza. E quando ela deu aí eles começaram a luta. E aí Shrimati Radhika, tão rápido, em coisa de questão de segundos, ela já tinha botado Krishna no chão, no nocaute. E aí Krishna já estava no chão, caído. E aí foi tudo tão rápido que... Mas Krishna, aí nessa... Shrimati Radhika falou pra Krishna: e os demônios todos você tinha matado, né? E aí, agora? Aí Krishna falou assim: realmente eu matei os demônios, você acha que eu perdi? Eu não fui derrotado, não. Aí Shrimati Radhika falou: como não? Ela, tipo assim, em cima dele, assim, ele nocauteado no chão. Aí ela falou: sim, porque... Aí Krishna disse: porque olha só, o meu nariz tá pra cima e o seu nariz tá pra baixo. Então, né, quem ganha tem o nariz pra cima, né? E aí, então isso é muitos passatempos, muitos Lila Katha. E isso, na verdade, é Prema Lila, passatempos do amor. Apesar de Krishna ter sido derrotado, né, Shrimati Radhika, ela tem Bhakti, né, nessa ocasião, deles lutando. Krishna perdeu, mas mesmo assim Shrimati Radhika tem Bhakti. Já quando Krishna lutou contra Chandra Mustik, Krishna estava ganhando, mas Krishna estava feliz. Mas o que eles tinham, esse Chandra Mustik, esses dois lutadores, eles não tinham Bhakti.
Porque Shrimati Radhika, ela quer dar apenas prazer para Krishna. Ela não quer matá-lo. Já Chandra mostra que eles queriam matar Krishna. Então, duas coisas são muito importantes na nossa Bhakti. Mamata, que é possessividade, e também Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento. Mas, assim, na verdade, o que acontece? Quando o Bhakti surge no nosso coração, a gente vai manifestar essas duas coisas. Possessividade no nosso coração, possessividade e Sambandha Gyan. Mas primeiro, esse Mamata, essa possessividade, a gente vai ter por Guru e por Vaishnavas. E depois isso vai se refletir para Krishna. Porque, assim, na verdade, Ananya Mamata Vishnu, né? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica sobre isso o seguinte, que a gente não consegue realmente aplicar o nosso Mamata, nossa possessividade, primeiramente, diretamente para Krishna, para Deus. Por quê? Porque Deus, Krishna, ele é Atmaram, ele é satisfeito em si mesmo. E ele é Aptakam, todos os desejos dele já são satisfeitos também, automaticamente. E ele é Vishaya Vigraha, ele é objeto do amor. Mas o que acontece? Se a gente primeiro aplicar essa nossa possessividade para Gurudeva, aí isso vai se refletir para Krishna, vai ser direcionado a Krishna. Krishna vai esquecer que ele é Atmaram, Aptakam, vai esquecer que ele é autossatisfeito e ele vai aceitar o seu serviço. Se você primeiro tiver oferecido o seu Mamata para o Guru. E aí, então, Sambandha Gyan é a mesma coisa, conhecimento do relacionamento. Primeiro, a gente deve ter também esse Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento com Ashraya Vigraha, o abrigo do amor, Gurudeva. E aí depois, isso irá para Krishna também, que é Vishaya Vigraha. Então a conclusão é que a gente serve a Krishna, que é Vishaya Vigraha, objeto do amor, sob orientação de Shrimati Radhika, que é o abrigo do amor supremo. E, na verdade, a gente deve tentar aprender todo esse Tattva Siddhanta, essas verdades filosóficas conclusivas. Eu sei muitas histórias, eu podia ficar aqui contando várias histórias, a gente só no oba-oba, história, mas na verdade não. Srimad Mahaprabhu, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu diz que a gente não deve ser preguiçoso de adentrar o Tattva Siddhanta, porque se a gente adentra o Tattva Siddhanta, nossa mente fica fixa em Krishna. Então, na verdade, eu vim aqui, vocês não devem se tornar discípulos, vocês devem se tornar gurus, porque um guru, ele faz um guru e não um discípulo. Um guru faz um guru. Um guru, ele faz outros gurus. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Shiva Jaya Jaya Gora Chande Aroti Kosova Shiva Jaya Jaya Aroti Kosova Hare Jana Vitato Pura
श्री महाराज की श्री महाराज के रूपाद की जय साई महाराज की हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदी ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री गुरुदेव की जय जय श्री राम।